Elias foi um servo de Deus que tinha poder, que tinha a presença de Deus, tinha o Espírito de Deus na sua vida. E ele derrotou os profetas de Baal, que eram muitos, e derrotou em nome de Deus. Mas aconteceu uma coisa, que Elias, por causa de uma mulher, ele se sentiu fraco, ele se sentiu afligido, e ele fugiu para uma caverna. E naquela caverna, ele desejou a sua própria morte, porque ele não conseguia mais. Mas por que isso aconteceu na vida de Elias, se ele era um homem que tinha derrotado 300 profetas de Baal e Asaf, mas ele se sentiu fraco naquele momento? É porque muitas vezes nós passamos por lutas, nós passamos por dificuldades e aflições que nós conseguimos vencer, mas chega um simples ato que nos tira a capacidade de continuar caminhando. Mas isso é normal acontecer? Isso é normal acontecer, porque nós somos feitos de carne e osso, nós somos fracos, falhos e pecadores, e carecemos muito da vontade de Deus nas nossas vidas. Mas o que Deus faz quando nós nos sentimos fracos, a esse ponto que Elias chegou de pedir a sua própria morte? Deus poderia muito bem ter levado Elias naquele momento, porque tinha visto que ele era um servo dele, honesto, justo, íntegro e reto, e que fazia aquilo que Deus mandava ele fazer. Mas Deus não fez isso, ao contrário. Deus, naquela caverna, alimentou Elias em todo momento, até que ele viesse se fortalecer de novo. Porque muitas vezes nós nos sentimos fracos, porque muitas vezes nós nos sentimos abalados, porque muitas vezes nós nos sentimos sem forças para continuar a nossa caminhada. Mas Deus, em todo momento das nossas vidas, Ele nos manda seguir em frente, Ele nos manda caminhar. E quando você se sentir fraco, sabe o que você deve fazer? Ore mais, jejue mais, clame a Deus. A palavra de Deus fala: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. E quando Elias não tinha mais forças para lutar, quem alimentou foi o próprio Deus. Ele deu a Elias o maná que vinha dos céus. Deus não deu qualquer coisa para ele, um prato de arroz, um prato de feijão, uma carne, alguma coisa assim, não. Deus deu para ele o maná que veio dos céus. Deus deu para ele o melhor. E mesmo que você se sinta fraco, mesmo que você se sinta falho, mesmo que você pense em desistir, não desista, porque Deus é contigo em todo momento da sua vida. Deus é contigo e Ele jamais te abandonou, jamais vai te desamparar, porque a palavra de Deus fala que nunca viu o justo sem resposta, ou a sua descendência vir a mendigar o pão. Elias fraquejou, com certeza, por causa de uma única mulher. Mas ele, com certeza, no seu fundo do seu coração, no seu mais profundo, ele sabia que maior era o Senhor que estava com ele do que aquele que estava no mundo. E mesmo que as suas lutas vieram, mesmo que as suas dificuldades o enfrentaram, ele sabia no Deus em que ele cria. E logo após ter passado o período que Elias estava na caverna, que Deus tinha o alimentado, Elias saiu e continuou caminhando com Cristo novamente. E isso nos dá uma lição totalmente forte, porque mesmo que as nossas lutas e dificuldades, aflições do dia a dia, mesmo que as tempestades, os maremotos dessa vida, os tsunamis tentem nos amedrontar, tentem nos abalar, tentem nos afligir, maior é o Senhor que está em nós do que aquele que está no mundo. E quantas vezes nós temos olhado para Deus e deixado Ele agir nas nossas vidas, porque Elias, mesmo na caverna, ele ainda clamava a Deus. Mesmo na sua dificuldade, ele ainda olhava para o poder de Deus que nele havia. Mesmo
estando fraco, ele sabia que tinha um Deus que cuidava dele em todo momento, que ele poderia perecer ali, que ele poderia perder a sua vida ali, mas ele estaria com Deus para todo o resto da sua vida, para a sua eternidade. Eu falo com você do fundo do meu coração. Não desista. Não pense que perder a sua vida, assim como Elias pensou, é o correto. Ao contrário. Porque não adianta nada perder a sua vida. Porque isso vai trazer consequências. Não é para o hoje na sua vida, mas é para a sua eternidade. Pense bem. A sua vida é preciosa demais aos olhos de Deus. Você é precioso demais aos olhos de Deus. E aquilo que Deus tem para fazer para você não é se você perder a sua vida hoje sem Cristo. Mas Deus te escolheu entre muitos e muitas. Deus te escolheu a dedo. E Ele não quer que você renuncie àquilo que de melhor Ele tem para você, que é a sua vida. Mesmo que a sua luta te angustie, te aflige a tal ponto que você não queira mais nem viver, você tenha pensamentos depressivos. Mas faça um teste hoje. Fale com Deus. Fale aquilo que está no fundo do seu coração, desabafe para Deus. A oração começa assim, você falando daquilo que você vive, daquilo que você sente. Deus não quer que você simplesmente fale palavras que muitas pessoas não vão entender, palavras difíceis, ou até mesmo complicadas de se falar, de se expressar ou de se entender. Mas Deus quer que você seja você mesmo. Porque Elias foi ele mesmo diante de Deus, ele mostrou a amargura que estava no seu coração. E Deus deu a ele o escape. Deus deu a ele o livramento. E mesmo que você esteja passando por ansiedade, por depressão, por insônia, por falta de vontade de viver, faça uma prova com Deus, porque Deus existe. E Ele fala que nunca viu um justo sem resposta. Ele pode ouvir a sua oração. Ele vai ouvir sua oração, se você fizer uma oração de coração aberto a Ele. Faça como Elias. Ore a Deus. Clame a Deus. E em meio às lutas, Deus vai te alimentar. Se você acredita nisso que eu estou falando, fala, eu sou alimentado por Deus. Eu creio que Deus pode fazer o sobrenatural acontecer na tua vida hoje. Não desista. Não desanime. Não perca a vontade de viver. Mas ao contrário, viva porque tem um Deus que cuida de você e quer fazer de você algo ou uma pessoa mais do que preciosa no seu amparo. Se este vídeo estiver sendo bênção na tua vida e na tua casa, se inscreva neste canal, ative as notificações para não perder nada e saiba, Deus não dorme. Ele cuida de você em todo momento da sua vida. Mesmo que você passe pelas lutas mais difíceis, mesmo que você passe por momentos que você não vai conseguir sozinho. Mas saiba, você não está sozinho. O Todo-Poderoso, o Senhor Criador, Autor e Consumador da nossa fé, está contigo em todo momento. Feche teus olhos e vamos orar. Grande Deus eterno e glorioso Pai, Deus de infinito amor e Deus de infinita misericórdia. Deus, muitas vezes nós desistimos de uma luta por parecer ser impossível para nós, ó Pai. Mas com certeza, essa luta para nós é impossível de se vencer. Mas para o Senhor não existe impossível, ó Pai. Abençoa esta vida que muitas vezes, ó Pai, pensa em desistir. Pensa, Pai, em desistir da sua própria vida, desistir dos seus sonhos, desistir dos planos que o Senhor tem preparado para ela, Pai.
Derrama sobre ela a tua graça, a tua glória, o teu poder, a tua santa e preciosa majestade. Alimenta-os, ó Pai, mesmo que eles estejam no mais profundo da caverna, ó Pai, assim como Elias esteve, ó Pai. Mas ele foi alimentado e depois ele continuou caminhando com o Senhor, ó Pai. Derrama sobre eles, ó Pai, a tua presença santa e pura e maravilhosa, ó Pai. Porque sem o Senhor nós nada podemos fazer. Sem o Senhor nós nada somos. Mas com o Senhor nós tudo podemos, pois o Senhor que nos fortalece a cada momento das nossas vidas. Pai, enche, Pai, essas vidas da tua presença santa e pura, hoje e sempre. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Lembre-se, nunca vi um justo sem resposta, ou a sua descendência vir a mendigar o pão. A sua força não vem de você mesmo, mas a força que vem de você é do nosso Senhor, nosso Deus. Fique na paz hoje e sempre. Em nome de Jesus Cristo. Amém.